nos acompanham no nosso canal, grupo São Jerônimo. Hoje é sábado da quinta semana do tempo pascal. Temos na primeira leitura um texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 10, do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Nesses dias do tempo pascal, estamos acompanhando os discursos de Jesus após a cena do lava-pés do Evangelho segundo João. Neste capítulo 15, Jesus se utiliza da imagem da videira, que era uma imagem valiosa para o povo de Israel, para falar da relação dos seus discípulos com ele, da relação dele com o Pai. Assim como Jesus veio do Pai e permanece no Pai, os discípulos devem permanecer em Jesus e os discípulos devem produzir frutos, se assim permanecerem em Jesus. O verbo permanecer se repete muitas vezes nesse capítulo 15, mostrando que o evangelista quer falar para os seus ouvintes, para os seus destinatários, sobre a importância da perseverança. Recordamos que o contexto no qual se situa esse ensinamento de Jesus são os momentos que precedem o seu processo de condenação, de morte. E no final do discurso, no versículo 17, Jesus fala sobre o mandamento do amor. Os discípulos de Jesus são reconhecidos por cumprirem, por viverem, por praticarem o amor. O amor é a identidade dos discípulos de Jesus. E no trecho do Evangelho de hoje, dos versículos 18 e 21, Jesus identifica aqueles que não amam, isto é, os que rejeitam, ou nas traduções que temos, os que odeiam. Odiaram a Jesus, odiarão também seus discípulos. Rejeitaram a Jesus e por isso levaram à morte, e assim farão com os discípulos de Jesus. Jesus remete à sua própria experiência, como, por exemplo, ele fala no versículo 20, da rejeição, do ódio contra Jesus. E isso se deve porque aquelas pessoas não conheceram o Pai, por isso rejeitaram o Pai, rejeitaram Jesus, rejeitarão também os discípulos de Jesus. Jesus falava isso não para amedrontar os discípulos e desencorajá-los para a missão, mas pelo contrário, para apresentar-lhes a realidade. O seguimento a Jesus não é um seguimento triunfalista, não é uma busca por sucesso, aplauso e permanente êxito. O seguimento a Jesus é fazer essa experiência que Jesus fez, de permanecer no amor, apesar do ódio e da rejeição. É continuar anunciando o Evangelho, apesar das perseguições e das dificuldades, como a gente também ouve em muitos episódios dos Atos dos Apóstolos. E escutamos no texto da primeira leitura de hoje, Paulo decidindo ir para a Macedônia. Eles desejavam continuar pregando o Evangelho.
E em meio aos nossos desafios atuais, e em meio às nossas dificuldades atuais, qual é a nossa Macedônia atualmente? Isto é, aonde somos interpelados a ir para anunciar o Evangelho? E apesar de toda rejeição e dificuldade, onde somos chamados a amar? Que permaneçamos no amor do Senhor, como os ramos permanecem na videira. Que nós produzamos esses frutos de amor, que nossos frutos permaneçam. Com coragem, continuemos a proclamar o Evangelho do Senhor.